Fumetsu no Anata é um trabalho do mesmo criador de Koe no Katachi, e combina muito com seu estilo e qualidade de produção. Ele é mais que um anime de drama sobrenatural. Com personagens muito bem criados e apresentados, Fumetsu no Anata ilustra a história de um ser imortal, experimentando a humanidade, encontrando todos os tipos de pessoas em muitos lugares ao longo do tempo. E aí, beleza? Eu sou o Edu, e sejam todos bem-vindos ao Aniverso. Hoje eu vou falar um pouco sobre o anime de Fumetsu no Anata, um anime que chegou com muito hype para o público, já que se trata de uma obra do mesmo criador de Koe no Katachi. Mas antes do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like no vídeo. Fumetsu no Anata foi separado em 3 arcos, ao longo de 20 episódios, que tem por objetivo demonstrar a evolução de Fushi, o personagem principal, um garoto imortal, que possui como habilidade se transformar naqueles que morrem próximo a ele, e dessa forma ele ganha as habilidades e a aparência dessas pessoas. Por mais que ele consiga adquirir a forma das pessoas que morrem próximo a ele não ganha as emoções delas, fazendo com que de início ele pareça uma concha vazia, sem sentimentos, vontades ou sonhos, o que nos leva a uma reflexão durante a obra, de como é que ele vai superar as dificuldades e o que ele vai fazer a partir disso. E para isso é apresentado para nós personagens coadjuvantes, que agregam a Fushi ensinamentos sobre a vida e o ajudam a se tornar mais humano. O primeiro personagem apresentado na obra é um garoto que cuida de Fushi pensando que ele era seu companheiro Joano. Quando esse garoto vem a falecer, Fushi assume sua forma, e agora tem a aparência de um humano, mas ainda assim está vazio com relação a sentimentos, refletindo tão somente a personalidade de um animal. E embora ele aparente estar curioso sobre o mundo ao seu redor, não consegue entender certos elementos, nem mesmo consegue falar. É aí então que é introduzida uma nova personagem, a Marsh, uma garota que em primeiro momento você chega a ter um pouquinho de raiva dela, pela forma como ela age, para parecer uma criança muito chata e mimada. Porém, ela é a primeira pessoa a trazer Fushi sentimentos. Sendo um dos personagens mais gentis do anime, ela aceita Fushi como ele é, sem julgamento ou preconceito. E graças à sua influência, podemos dizer que Fushi amadurece em um caráter mais humano. Fushi, ao testemunhar eventos realistas sobre a vida, como a morte de Marsh, começa a compreender o conceito de humanidade. Porém, por ele ser imortal, a morte não é algo que ele realmente compreende ou teme. Hayase, que no início era apenas um personagem incumbido do dever de sacrificar Marsh em um ritual muito estranho, ao presenciar a imortalidade de Fushi, se viu encantada por esse poder, o que a fez desenvolver um amor distorcido com Fushi, e isso a separa dos bonzinhos na trama. Ela aparentemente foi criada para descrever a maldade da humanidade. Os Knockers são apresentados como os inimigos naturais de Fushi, criaturas sobrenaturais que ele encontra ao decorrer da série, que tentam parar seu desenvolvimento e a sua missão, que é de adquirir experiência ao longo de sua jornada e desenvolver seus sentimentos. Esses Knockers, quando conseguem matar Fushi em alguma de suas formas, roubam dele suas memórias e sentimentos sobre aqueles que estava transformado, fazendo assim com que finalmente Fushi sinta medo de algo, o medo de perder as memórias daqueles que são importantes para ele. Cada personagem relevante traz uma parte importante para o desenvolvimento de Fushi, seja para torná-lo mais humano ou torná-lo um personagem mais compreensível para nós. Esses personagens apresentados durante a série funcionam como uma espécie de família para Fushi. Inclusive o seu nome foi dado por Marsh, e sem ela, ele não teria nenhum nome. A cada capítulo que vai se desenvolver a história, ele cria mais laços com essas pessoas. Com Gugu e Tonari, desenvolveu um vínculo fraterno. Esses personagens têm um efeito profundo na vida de Fushi, que à medida que evolui como pessoa, quer cuidar e protegê-los. Gugu é um garoto de rua, que após ter seu rosto destruído por uma tora de madeira, foi salvo por um senhor conhecido como Velho da Pinga, por produzir cachaça, que reconstruiu seu rosto e deu um lar a Gugu, que agora trabalha nessa casa e trata Fushi como seu irmãozinho. Já Tonari foi levada para uma ilha cheia de assassinos quando ainda era uma criança. Ela é apresentada para nós um pouco mais na frente da série. Inicialmente parece um personagem ruim e manipulador, já que ela leva Fushi para a ilha cheia de assassinos. Contudo, ao decorrer da história, Fushi vai adquirindo um carinho e afeto por Tonari, ao ponto de perceber que ela é uma boa pessoa. Ela só age um pouco diferente dos demais ali. Pioran tem um papel fundamental no crescimento de Fushi. Com ela, ele aprendeu a linguagem humana e como cada ação tem uma consequência, algo que ele ignorava desde o início. Um dos núcleos do anime tem uma mensagem muito comovente para aqueles que prestaram atenção nessa construção, que é que mesmo depois que as pessoas morrem, que elas continuam vivas no coração daqueles que elas deixaram para trás, e que quando as pessoas deixarem de se lembrar daqueles que morreram, é que finalmente essas pessoas são mortas, uma espécie de segunda morte. Um dos pontos fracos da série é que algumas coisas são
contadas de uma forma muito superficial. Como por exemplo, o real porquê dos Knockers atacarem Fushi, sendo que em certo ponto da trama ele nem mesmo tenta seguir esse destino que ele tem que buscar. Ele fica 4 anos parado no mesmo local e mesmo assim esses Knockers tentam destruir e vão atrás dele. Não é explicado se eles ganham algum tipo de poder com isso ou se eles não conseguem chegar a um objetivo final apenas por Fushi estar vivo. Outra parte um pouco fraca do anime é como alguns personagens interagem com Fushi, para simplesmente morrerem ao longo da história. Não tem um desenvolvimento interessante, ou quando tem esse desenvolvimento, ele simplesmente chega num ponto em que ele morre de uma forma muito boba. Parece que apenas para demonstrar que Fushi agora se importa com as pessoas. E mesmo assim, tirando esses poucos pontos negativos, o anime merece uma chance. E você que já assistiu esse anime, me conta um pouco o que você achou dele, o que você espera dessa segunda temporada que já está anunciada. Você acha que eles vão contar um pouco melhor esses pontos fracos, eles vão melhorar um pouco o desenvolvimento de outros personagens? Deixa aí nos comentários. Isso, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like. E até o próximo vídeo.